Sejam bem-vindos ao podcast Raio X Jurídico, um podcast onde a gente fala de direito médico e direito à saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber minha querida parceira, Alessandra Brandão, CEO da AB Consultoria e Marketing. A Ale, ela tem uma agência de marketing voltada para profissionais da área da saúde. E hoje, como a gente está comemorando o Dia do Médico, né? Parabéns, aproveitar aqui, né, para parabenizar esses grandes heróis aí que transformam a vida das pessoas com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação. Então, como presente para vocês médicos, hoje a gente tem a Ale para poder desmistificar todos os desafios que vocês têm com o marketing médico, que é um negócio complicado, né, Ale? Fernanda, obrigada aí pelo convite. Vai ser incrível o nosso bate-papo, igual foi nas duas lives, né? Nossas lives foram um sucesso. Nossa parceria está sendo incrível e eu tenho certeza que a gente vai entregar bastante conteúdo aqui nesse episódio. Sem dúvida. E aí a gente realmente, né, tem um grande desafio. Eu vou começar me apresentando. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Alessandra Brandão. Eu sou formada em publicidade, tenho pós-graduação em marketing. Comecei a minha carreira na Coca-Cola, né? Eu não posso deixar de contar isso. Só na Coca-Cola, né? Essa super multinacional. Eu tenho muito um bacana. certo orgulho, assim, até porque eu sou do Rio e assim, minha faculdade era em Botafogo e a sede da Coca-Cola América Latina é em Botafogo. Ah, legal. A pessoa do RH estudava na faculdade, então foram algumas coincidências da vida, né? É destino. Tava escrito. E aí acabei me formando, depois trabalhei numa outra empresa e não tinha chance de ser efetivada e acabei vindo para Vitória, Espírito Santo, e tô aqui há 20 anos. Não sai nunca mais, né? Vitória é linda demais. A gente tem uma qualidade de vida aqui muito boa, né, Fê? Dá pra gente almoçar em casa, dá pra gente levar filho na escola. Então, Sim. a qualidade de vida aqui é muito bacana. Sem contar que tem praia e montanha, né? Muito perto, né? Próximo. A gente sai da capital aí 1h e 50 minutos, tá curtindo um friozinho. E quando volta, tá em 37 graus. É isso aí. Poucos lugares a gente tem com essa flexibilidade. Fica aí o convite, né? Pra quem não conhece Vitória, Espírito Santo, a cidade linda. Vale a pena. É verdade. Só um anexo aqui. Ontem eu tava vendo o documentário da Fernanda Montenegro, né? Uhum. E a primeira... Só um aspas aqui que eu achei interessante. Falando agora de Vitória, eu achei bacana. A primeira encenação dela foi aqui em Vitória. Ah, é? Ela conheceu alguém e convidou ela para fazer uma ponta aqui. Ela estava fazendo um teatro, acho que em São Paulo, Rio, não sei. Convidaram ela, ela veio, fez a ponta e voltou. E aí, num documentário, a nossa cidade, que a gente mora hoje, foi pautada aí. Mas voltando aqui na publicidade. E aí, há 10 anos eu empreendo. E de uns 2 ou 3 anos para cá, a gente decidiu se posicionar para marketing na área de saúde. E qual que é o grande desafio do médico quando ele busca uma agência de marketing? O que eles relatam para você? Algumas coisas, né? Queria eu várias coisas. Mas são algumas coisas. A primeira coisa é efetivamente a agência entender qual é a grande dor, qual é a grande necessidade desse médico, dessa clínica, desse profissional de saúde. E aí a gente precisa garimpar exatamente aonde que está o grande desafio e a grande ponto a ser tratado. A outra questão é a produção de conteúdo. O que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá. A frase que eu mais escuto, eu não sei produzir conteúdo. O que eu vou falar? Porque eles são muito técnicos. Então, sem contar a falta de tempo também, né? Exatamente. Então, eles não conseguem visualizar que a tecniquez dele é super válido para o conteúdo das pessoas que estão ali visualizando. E o outro desafio aí, eu nem digo que é muito do médico, mas é mais de quem se prepara para atender, é a falta de tempo dele se dedicar a isso. Sim. Então, quando você se propõe a atender um nicho desse, um segmento desse, você precisa ter uma disponibilidade de tempo muito maior do que um outro cliente. Sim. Do que um cliente de varejo, um cliente de serviço. Mas a grande dor é essa, né? Como produzir o conteúdo de forma correta, de maneira correta, conquistar a confiança desse público, né? Você sabe. Sim, a gente estava numa reunião ontem, a gente falou sobre isso, não é fácil. Confiança é o primordial, né? E até para quem não sabe,
A Ale, o que me cativou na Ale foi a preocupação que ela tem com os clientes da AB Consultoria, né? Eu atuo com direito médico aí há mais de 15 anos, são 15 anos e meio na área. E a Ale, com essa preocupação, ela buscou um amparo jurídico para que cada post, para que cada reels, para que cada conteúdo ali voltado, seja para rede social, para o site, para qualquer meio de comunicação, tenha um aval jurídico para dizer tá ético, não tá ético, né? Tá de acordo com a resolução nova de publicidade médica, não está. E isso é um cuidado muito grande e é essencial, né, Ale? Porque a vitrine é a cara ali daquele profissional e essa comunicação, ela tem que ser assertiva. E ela estando ética, isso vai evitar inúmeros conflitos, né? E evita denúncia, evita a possibilidade de judicialização e evita ruído também entre o paciente e o profissional. Porque hoje a gente vive numa sociedade litigante, né? Tá todo mundo buscando, ao invés de resolver as situações, né? Ela busca angariar algo, ela busca uma justiça, ela se sente muitas vezes lesada e por ruído de comunicação. Então, comunicação, ela é a chave de tudo, é ela que faz com que a relação médico-paciente fique de fato segura e evita muita coisa. Você que é da área aí de publicidade, você pode dizer bem sobre isso. Na AB a gente tem um processo muito redondo, muito enxuto, que eu algumas vezes já tentei burlar, mas já dei com burro na água e já decidi que não vou burlar e se o cliente quiser, tem que passar por esse processo e pronto, acabou. Que é, na verdade, desde a formulação do orçamento, da proposta. Obviamente, a maioria das perguntas é qual é o seu pacote de post? Quanto custa o pacote de post? E aí é importante da gente entender o porquê que ele quer o pacote de post. Por que ele quer ir para a rede social? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Então, o nosso atendimento ele é extremamente customizado desde a formulação da proposta. Então, a gente desenvolve uma proposta baseada no que ele quer. E, às vezes, Fernando, o que ele quer não é o que ele precisa. Às vezes, a gente tem que dar aí uns passinhos para trás, com muito jeitinho, amor e carinho, para poder explicar para ele que ele precisa fazer outras coisas para poder ter o resultado de fato. Exatamente. Né? Então, feito a proposta, a gente aprova junto com o cliente, faz uma reunião de briefing. É uma reunião profunda de umas 2 ou 3 horas. A gente mergulha muito nessa reunião, onde a gente entende público, meta, objetivo, posicionamento de mercado, enfim. Nasce um documento que muitas vezes, quando uma empresa tem sócios, rola até uma reunião ali de realinhamento, porque são perguntas que não são feitas no dia a dia. E que naquele dia a dia mesmo profissional, você acaba esquecendo. Se perde, né? E acredito que sejam perguntas estratégicas, né? Respostas estratégicas, no caso. São. E aí, feito isso, a gente se recolhe e aí apresenta um planejamento de identidade visual para o ambiente digital. É aí que entra a nossa parceria. Sim. Né? Foi quando a gente se conheceu e aí eu falei, cara, a partir de agora eu não publico e não gerencio nenhuma rede social sem antes a Fernanda avaliar. Então, hoje, a doutora Fernanda Andreon avalia. Tiro doutora, pode chamar de Fê, de Nanda, de Fefe. Avalia todos os perfis dos clientes que entram para a agência, avalia esse material e avalia todo o conteúdo que vai ser publicado, mesmo que o médico, fale, não, a gente precisa de um aval jurídico para respaldar esse profissional, essa clínica. Porque a prevenção é tudo, né, Fernanda? E respalda todos, assim. Eu, nos anos de vivência dentro do Andreon Ronque Advocacia, eu pude ver denúncias chegando em que o profissional tomou um susto em situações em que ele estava sendo visto como especialista dentro de uma rede social, de uma clínica multidisciplinar, quando ele nem sabia e ele não tem o RQE específico para isso. Então, são coisas bobas, né, que acontecem, mas que geram aí advertências perante o seu conselho de classe e, muitas vezes, em um caso específico, até de situação similar, a paciente ela fez a denúncia tanto no conselho
quanto entrou com uma ação indenizatória e pediu restituição do valor da consulta, só porque o profissional não tinha especialidade que constava lá no Facebook da clínica. E aí ela nem tinha ideia de que tinha aquela arte ali, do que constava. E tem situações até em entrevistas, né? Em que o profissional vai dar entrevista e, por exemplo, é um profissional que atua dentro da área de dermatologia, mas ele não é dermatologista, ele tem apenas uma pós-graduação. E aí vem o jornal e coloca lá embaixo, né? Dermatologista. E ele tem que pedir essa retificação, né? Isso é encarado de forma muito séria pelo conselho, porque eles entendem que está sendo veiculada uma especialidade, o paciente vai entender que tem uma especialidade que não existe. Então, tem que ter todo um cuidado, né? E aí vai do profissional se ele vai querer, né? Encarar aí o risco, mas pelo menos ele está ciente, e ter a ciência do risco é muito importante, né? Tem alguns que desconhecem a norma. A gente tem uma resolução que é nova, que entrou em vigência no final de março desse ano de 2024, e a gente tem muita falta de informação, né? Por exemplo, o antes e depois, né? O antes e depois, ele tem uma série de requisitos em que a gente não identifica nas redes sociais o cumprimento destes, e a gente verifica que o próprio profissional nem sabia dos requisitos, né? A gente tem requisito para a bio daquele profissional, a gente tem requisito para tudo, e isso tem que ser observado com cuidado. Mas se fala muito em rede social, e, na verdade, né, existe um universo aí do marketing envolvido por detrás. Fala um pouquinho para os profissionais de saúde, para os médicos que estão escutando a gente, o que ele tem de universo para explorar, quais que são as plataformas ideais, da onde que vem uma melhor, talvez, né, estratégia de marketing. É na rede social mesmo, Alê? Realmente a gente tem aí uma gama, né, de opções de comunicação, de marketing. É fato que, assim, o Instagram hoje é a principal rede, mas não é a maior rede em termos de audiência, né? O Facebook ainda é a maior rede social em termos de audiência e em termos de permanência das pessoas ali dentro. Então, a nossa máxima na agência é tentar entender, nesse planejamento, quem é o público daquele profissional ou daquela clínica. Se são pessoas mais velhas, qual é o poder aquisitivo, aonde elas residem, para a gente poder ir testando isso. E aí, saindo das duas principais, a gente tem outras, como o LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social extremamente corporativa. Então, por exemplo, um gestor de clínica que quer buscar novos médicos para clínica dele. Talvez o LinkedIn seja uma ferramenta interessante para você, gestor de clínica, tá lá. O próprio TikTok, o pessoal acha que TikTok é dancinha, e não é. O TikTok tem uma audiência muito rica. São pessoas mais jovens. Até na advocacia tem um alcance grande. Exato. A grande sacada do TikTok é você produzir os vídeos e editar os vídeos também lá dentro. Uhum. Eu sei que então, o ideal não é trazer de fora, né? Todas elas, né? Na verdade, é você tentar usar o máximo possível da ferramenta para que ela entenda que você é usuário, que você está usando aquela ferramenta e que você está usando os recursos que ela tem. Sim. Só que a gente e o ser humano tem uma tendência de sempre dar um jeitinho, né? É o jeitinho brasileiro, então, né? Pois é. E aí a gente tem, por exemplo, o YouTube, que é um canal de busca semelhante ao Google, porém muito mais aula, muito mais conteúdo, muito mais para você aprender. E eu gosto muito, para esse segmento, trabalhar Google. Então, é importante que você tenha, por exemplo, um site. O porquê do site? Porque o site é seu. Eu costumo dizer que rede social é um terreno alugado com uma casa construída. Porque né? De repente, né, vai embora, né, aparece outra. Eu lembro da época de Orkut, antes de Orkut Ele ainda foi bonzinho, deixou a gente fazer download das fotos. Na verdade, eu sou da época de Fotolog, gente. Tem tempo isso. Pois é. E aí, qual é a grande estratégia? Desenvolver um site, desenvolver uma landing page para você
conseguir tirar aquela audiência das redes sociais e jogar para um ambiente que é seu, porque você compra o domínio, você paga a hospedagem. Sim. E nada mais justo do que você converter ali dentro. Saindo do universo digital, a gente pode partir, eu gosto muito, a gente até tem na agência, a assessoria de imprensa. As pessoas acham que a assessoria de imprensa é algo demodê, é algo defasado. Não é. Quando você tem um posicionamento claro, quando você tem um nicho de mercado que você quer atender, é muito importante você trabalhar a assessoria de imprensa, porque ela fortalece o seu posicionamento. Não que ela vá trazer, tô aqui porque eu vi uma notinha sua. Muito difícil, quase que impossível. O que ela vai fazer é gerar autoridade, né? Mas ela vai gerar autoridade e você vai começar a ouvir já te ouvi em algum lugar, te conheço o seu nome, seu rosto, né? Não me é estranho. Isso aí, aí vai construindo isso. Outra estratégia que eu sempre favoreço é você trazer parceiros para você, igual a gente fez, Sim. né? Você é advogada, especialista na área onde a gente atua, eu sou uma agência de publicidade, então a gente está unindo forças para ter uma parceria. Então, parceiros também é muito favorável para você trocar paciente, né? Não trocar paciente, mas fazer um atendimento mais completo em relação àquilo. Sim. Porque eu tenho um conhecido que fala, a frase dele eu gosto muito: quem é bom em tudo é excelente em nada, né? É igual a pato, né? Igual a pato, isso aí. É verdade. Então, é bacana você trazer essas parcerias para perto de você. Eventos, acho bacana, né? As pessoas trabalharem em eventos. E até em evento, gente, eu quero ressaltar uma questão de que premiação, quando existem premiações voltadas para melhor médico do ano, né? Melhor cirurgião plástico, isso é vedado pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Se for chamado, agradece e não participe, porque pode estar sujeito aí a infrações. Pois é. Tá vendo como a prevenção é importante? É fundamental. E eu acho que os eventos, por exemplo, vai acontecer um evento aqui em Vitória, a 2ª edição, eu fui até no pré-lançamento, acho que vai ser abril do ano que vem. É um evento bacana da área de saúde, que aconteceu no Álvares de Cabral, vai acontecer de novo. E, pelo que eu sei, é um evento que a pessoa que organiza fala de tudo um pouco, desde uma alimentação saudável até trazer efetivamente profissionais mais especializados. Então, trabalhar o seu posicionamento em eventos também é importante, também é fundamental. E o Google Meu Negócio também, né, é algo interessante a nível de avaliação, porque, por exemplo, eu tenho mania. Quando eu vou num restaurante, quando eu vou num consultório, quando eu busco algum profissional, eu olho lá a avaliação, se é boa ou se não é. A grande questão é que muitas vezes tem gente que avalia e não é nem cliente, né? Isso é verdade. E o bacana como trabalhar do com Google isso, Meu Negócio, assim? Fernanda, é que ele é gratuito, né? Sim. Se você sabe, mas custo, ele é gratuito, né? Não tem custo. Só que você tem que manter uma alimentação contínua, você tem que subir postagens, você tem que subir vídeo, você tem que pedir mesmo a avaliação ali dentro, por que não, né? Qual a questão? De repente, botar um QR Code na sala de recepção enquanto o paciente está esperando, por que ele não pode entrar lá no Google Meu Negócio e avaliar, no final do atendimento ali no WhatsApp também, eu acho que é uma opção também interessante, né? Interessante. Pegando esse gancho, a gente está reformulando o posicionamento da agência, né? Porque a gente identificou que só fazer um post bonito na rede social, uma legenda bacana, não estava trazendo resultado para os nossos clientes. Como a gente tem bastante cliente da área de saúde na agência, a gente decidiu desenvolver uma tríade. E essa tríade passa por uma avaliação no atendimento, no processos e no marketing. Então, no atendimento, a gente vai avaliar o atendimento da secretária, da recepcionista, definir quais são as respostas mais adequadas,
de repente, sugerir para contratar uma ferramenta de automação para poder facilitar a gestão dessa organização. Do primeiro atendimento, né? Essa questão do atendimento com a secretária é essencial. E até a nível de treinamento também. Porque quem que está em contato com aquele paciente o tempo todo, né? Agendando, fazendo cancelamento, com ele ali naquela sala de espera é a secretária. Então, é essencial que ela tenha um trato, que ela consiga passar exatamente qual que é o objetivo daquele profissional de saúde, né? Que o paciente se sinta acolhido e que tenha um atendimento humanizado ali desde aquele primeiro momento. E, além disso, que ela tenha conhecimento também de todas as questões éticas envolvidas. Por quê? Dados do paciente são dados de saúde, são sensíveis e a secretária não pode ter acesso. Então, assim, documentação, né? Tem documentos como o termo de consentimento livre e esclarecido, que é um documento, para quem não sabe, que consta lá os riscos da realização de um procedimento, né? Quais que são as opções terapêuticas e a pessoa se sente ali autônoma e confortável para poder realizar o procedimento. Então, ela assina ali por tudo que ela vai passar e o que ela está sujeita diante daquele plano terapêutico que foi proposto. Geralmente, a gente vê a secretária aplicando esse termo de consentimento. É o que a gente vê na prática quando ele existe, tá? E, no meu ponto de vista, é uma falha, porque é um documento que ele é o final de toda uma evolução informativa que tem que iniciar na consulta médica. E esse documento, quem é capaz de esclarecer as dúvidas? É o próprio profissional de saúde. Demanda um certo tempo? Demanda, mas vai evitar um processo e, se houver um processo, vai fazer com que o médico demonstre a regularidade dele do atendimento. Então, é essencial e existe muita falha aí nessa parte de comunicação da secretária, do que ela pode acessar, dos documentos que ela pode acessar e como aplicar determinados documentos. E aí a gente precisa continuar, depois que a gente avalia esse atendimento, eu acho que a secretária realmente precisa passar por essa avaliação, por esse treinamento, e aí a gente acompanha para ver se isso tudo está dando certo, e a gente passa para a parte de processos. Quando a gente fala de processos, a gente está englobando atendimento, marketing e vendas. Eu não vou olhar o processo do RH. Eu não vou olhar o processo do financeiro. Sim. Eu preciso organizar os processos que dizem respeito ao marketing. Uhum. Com essas duas casas organizadas, a gente vai para a aplicação do marketing. Porque eu já tenho a profissional gabaritada, treinada, sabendo tudo que ela já tem um atendimento inicial ali que vai cativar, né, o paciente, e a casa vai estar arrumada, né? Porque de que adianta? O que eu vejo nas pessoas, e aí eu não tô falando só de médico, de médica, de profissional de saúde, dentista, o que for. As pessoas em geral que buscam, né, o marketing, elas querem vender a todo custo, né? Ah, não, porque eu quero colocar X reais em anúncio, eu quero colocar X nisso, eu quero X posts, eu quero... Mas se a casa não estiver arrumada, o objetivo final não vai ser atingido. Né? Verdade. Hoje eu tive uma reunião com um cliente que é bem antigo de casa, né? E aí o único investimento que ele faz é na AB. Ponto. E aí ele questionou que de uns anos para cá o faturamento dele está estabilizado. E ele quer aumentar esse faturamento. Sim. Ele quer aumentar esse faturamento. E aí dando a entender que era meio que responsabilidade da gente fazer isso. Aumentar o faturamento. E aí, eu até falei com o meu namorado, eu dei um pé na porta de salto. Porque eu precisava dizer para ele que não adianta ele investir só no digital. Ele precisa, por exemplo, trabalhar eventos, ele precisa, por exemplo, trabalhar relacionamento. É um coworking, sim, né? Então, ele precisa trabalhar outras frentes para que ele consiga fortalecer o que a gente faz. E aí, ele tem uma pessoa lá dentro onde está metrificando os fechamentos, e 65% dos fechamentos dessa empresa advém do Google. Então, assim, cara, os 40% é meu. Desculpa, entendeu? Os 40 mil é meu, porque se ele não tá fazendo
nada, então esse faturamento é favorecido à agência. Mas está errado, entendeu, Fernanda? Uhum. Então, assim, é importante que as clínicas, os profissionais de saúde ou até outros segmentos comecem a olhar outras soluções junto com o digital. O digital, ele é visto como se fosse a salvação, e não é. Não é, definitivamente não é. O digital tá ali para informar e tá ali para ser a sua vitrine, né? É mais ou menos isso. Não é uma culpa, mas a gente tem uma responsabilidade. Eu não estou vendendo. Mas aí, como é que você está fazendo? Você está metrificando? Você está avaliando? Como é que está a sua... Por isso que a gente está desenvolvendo essa tríade, entendeu? E o pós-venda também é muito importante, né? Não só a venda, mas a pós-venda, né? Fundamental. Ainda mais a gente que vende serviço, a possibilidade desse cliente voltar e contratar novamente, ou a possibilidade dele indicar a gente para outras pessoas, se a gente for tratar do segmento médico, por exemplo, a gente sabe que o médico indica um profissional, que indica o outro, enfim. E a gente precisa realmente ter um cuidado desse pós-venda para poder a gente fidelizar esse cliente, esse profissional e esse paciente também, sem dúvida. Por que não? Sim. É fundamental essa questão aí para a gente poder crescer no mercado aí desafiador. Sim. Uma outra questão também que a gente está cansada de ver aí em rede social é vídeo de procedimento durante o ato cirúrgico, né? Imagens ali super sensacionalistas, mostrando o corpo, né? Partes até que nem poderiam estar divulgadas em rede social para menores de 18 anos, no caso, né? Só para maiores. E tudo nessa busca incessante pelo cliente, né? Como que você enxerga isso, Ale? E o que você dá, assim, de recado para os seus clientes? Pode falar mesmo. Eu acho apelação, entendeu? Mas é apelativo e é infração ética, né? É considerado infração ética. Apelativo. Eu mesma, de vez em quando, como eu deixo meu algoritmo meio bagunçado, né? Sim. Porque eu não tenho só área de saúde, eu tenho outros segmentos. E cada cliente que eu fecho uma prospecção, eu entro para poder ver, ele não sabe direito o que ele me mostra. De vez em quando aparece algo da área de saúde e de vez em quando aparece uns bumbum, assim, sabe, no meu feed. Eu fico apavorada. Então, assim, não precisa. Eu acho que é pejorativo demais, é apelação demais. Não tem necessidade disso tudo. E você também não precisa expor o paciente para poder angariar novos. Sim. Eu acho que você precisa realmente se... comportar como referência naquele assunto, trazendo conteúdos sólidos, trazendo cases de sucesso baseado juridicamente. Sim, com informações, né, para que se conheçam os riscos, porque um grande problema quando o profissional ele assume esse caráter de resultado, no sentido de, um case de sucesso aqui, o que ele faz? Se não tiver os riscos envolvidos ali, ele gera a sensação de que, se eu, Fernanda, quiser colocar um silicone, né, se eu fizer uma lipo, eu vou ficar exatamente daquele jeito. Mas, às vezes, a minha estrutura, né, não comporta aquele peito, por exemplo. E aí, isso traz todo um reflexo, seja na seara de Conselho Regional de Medicina, né, e federal, seja na seara também civil, né, com um caráter aí indenizatório, com demandas indenizatórias. Então, o cuidado que se deve ter nessa questão de antes e depois, né, de procedimento de resultado é isso. O médico, ele tem obrigação de meio. Ele tem a obrigação de se utilizar de todos os meios que estão disponíveis, que estão ao alcance dele para chegar ao melhor resultado, mas de resultado ele não tem. E quando ele atrai para si, é aí que mora o problema, né? Com certeza. Tem que tomar muito cuidado com os conteúdos. A gente orienta bastante. Assim, sim, Fernanda. Eu sei disso. Só que, assim, tem alguns clientes que não querem aderir. Acham que entendo. Tem que seguir Sim. E pronto, acabou. Por isso que veio também, novamente, a nossa parceria. Porque antes de ir para ele, vai passar por você. Sim, e aí pelo menos você tem o respaldo, né? Porque o que acontece também é, depois de uma denúncia, vai recair aonde? Na agência de marketing, que é especializada, né? Uma agência de marketing especializada. Olha só,
foi feito de uma forma que não poderia ser, mas, né, estavam cientes, então aconteceu a informação. E essa questão da secretária, a secretária muitas vezes também informa errado por ser leiga. Principalmente essa questão da especialidade, né? Ela informa, por exemplo, o paciente vai, liga e fala: doutora fulana é nutróloga? É sim, mas ela não é nutróloga. Ela tem uma pós em nutrologia. E aí essa comunicação também pode gerar determinadas situações. Tem uma situação que volta e meia eu comento, né, em lives, em alguns casos, de um cliente meu que ele atende em uma clínica multidisciplinar na área de cardiologia, mas ele não é cardiologista. E ele tem um carimbo de cardiologia antigo, da década de 50, de 60, porque antigamente podia, né? Depois de uns anos que passou a não poder, dentro da gaveta dele. A paciente foi consultada, fez uma avaliação, ele entregou o documento médico, né? Com a avaliação dela, com a parte cardiológica, ok. E aí ela voltou no outro dia, um outro dia que ele não estava lá, e falou: olha, eu preciso do carimbo do cardiologista. O que a secretária fez? Abriu a gavetinha dele, foi e carimbou. O que aconteceu? Esse documento era para um concurso público. Meu Deus! E ela perdeu a vaga dela, sendo que ela já tinha passado, ela só estava na parte de documentação médica ali para demonstrar que estava apta para o exercício ali do cargo público. Ela perdeu o concurso. Automaticamente, né, ele foi processado. Então, para você ver, são coisas assim que a gente não imagina que vai acontecer, mas acontecem. Então, tem que tomar um cuidado também com os acessos, né? E treinamento. Treinamento é a chave do negócio, prevenção, uma assessoria jurídica preventiva, né? A gente ter todos os documentos elaborados, essa parte de política de agendamento e cancelamento de consulta bem descrita, um contrato de prestação de serviço com o cliente, né? Tudo isso traz clareza. A falsa ideia de que esses documentos vão afastar o cliente, ela tem que ser desconstruída, porque eu mesma, a partir do momento que eu vou numa clínica e que eu tenho tudo descrito, né, como que funciona, que eu assino, que eu faço um procedimento ali invasivo, que eu sei o que pode acontecer, eu sei o que eu tenho que fazer, isso vai me gerar o quê? Uma sensação de segurança e não de insegurança, né? E é importante também ter todas essas comunicações muito bem descritas, porque não existe só dever do médico. Existe o dever do paciente também, o dever de retorno, o dever de cumprir as orientações, né? Pós ali atendimento, pós-cirúrgica, o dever de não abandono do tratamento. E aí, quando a gente tem isso escrito e assinado, você prova, ó, ele sabia, ele não voltou porque ele não quis. Né? É um respaldo, né? De novo, a prevenção, né? A prevenção é a chave do negócio, gente. É a chave do negócio, a gente atuar com prevenção. E exemplos que você deu, né? Que dá para poder a gente pensar nessa prevenção, que dá para a gente criar subsídios para poder convencê-los, né, a contratar. E até no sentido, quando é identificado um conflito ali, por que não tentar resolver, tentar mediar esse conflito? Porque a gente tem, né, no mundo jurídico, técnicas de mediação, de conciliação, a gente chamar aquele paciente, a gente resolver a situação do que ficar esperando. Será que vai entrar na justiça ou não vai entrar? Será? Não, é sério, eu tenho, e não é só um, nem dois, nem três, não. Eu tenho alguns clientes em que eu já atuei com a parte de defesa, em demandas de alegação de erro médico, que me dão nomes e sobrenomes, né? E a gente faz uma pesquisa ali acompanhando para ver se um paciente entrou ou não, quando isso já podia estar resolvido lá atrás. Mas, né, pensam que eu vou contratar só na hora que a bomba explodir. E tem como, na verdade, haver a prevenção. E autuado quando a denúncia ocorre. Exatamente. E quando o processo chega juridicamente. Quando tem como, né, a gente evitar isso. Zerar não tem, né? Porque a demanda, ela é livre, né? Se alguém quiser acionar um profissional, uma pessoa, ela pode acionar. Mas causa uma tranquilidade, vou mudar né? de posição aqui. Sim. E você já teve algum case de cliente seu de prevenção que
foi favorecido por ele ter a prevenção em dia? Com certeza. Conta um pra gente. Com certeza. Não, é porque tem várias situações de conflito em que, a partir do momento que ele tem um respaldo, ele tem um documento, o paciente ele não ingressa. Ele não ingressa na justiça. É raríssimo. É raríssimo. Que é esse documento que você falou, né? São vários documentos, né? Uma série de documentos. Eu já fiz documento para respaldar o médico para não elaborar um atestado de acompanhante, né? Eu já fiz documento para poder respaldar uma situação em que o paciente ele queria se evadir do hospital, sair do hospital quando não podia, não era recomendação. Então, toda essa parte de documentação, ela vai trazer uma tranquilidade, porque o paciente em si que assinou aquele documento, ou que ele sabe que ele foi assinado por testemunhas, porque tem situações em que ele não quer assinar, mas está lá, está testemunhado por 2 pessoas. Ele não vai comprar a briga. Entendi. É mais ou menos isso. E quando a gente tem contrato, por exemplo, tá lá, tá no contrato, né? A gente está fazendo de acordo com as cláusulas aqui. A gente encontra muitos litigantes de má-fé quando não existe o documento. Aí você encontra. E, por exemplo, quando a gente está lidando com responsabilidade civil, a gente tem muita condenação por conta de negligência informacional, pela falta do documento, como o termo de consentimento livre esclarecido, né? Porque, às vezes, a gente tem um documento, mas ele é genérico. Genérico não serve. Porque o que serve para mim não vai servir para você, que não vai servir para Bela, né, sua filha. São idades e são situações de saúde diferentes. Então, tem que haver esse cuidado e isso faz a diferença. Já aconteceram situações também em que eu fiz uma mediação, né, em que houve, de fato, uma situação que causou uma sequela no paciente. Muitas vezes, né, o ser humano tá ali, ele age, nem sempre a coisa vai sair conforme o esperado, né? Pode haver erro, sim, mas às vezes não há erro, mas se desdobra de uma maneira não tão interessante. E o custo de uma perícia judicial, que o médico ali, o profissional, teria que arcar com o processo, valeria mais a pena fazer um acordo. E aí eu sugeri o acordo no valor que a gente despenderia com a perícia no processo para provar a regularidade. E ficou tudo bem, né? Resolveu, foi conversado com a paciente, com a família da paciente, no caso era uma jovem, né? E vida que segue, né? Porque esse fato de ter um processo abala muito a reputação. Sim. E tem muitas pessoas que pesquisam o nome, jogam lá, né, para ver se o profissional tem um processo. Isso acontece demais. Eu imagino. A nível de denúncia, os processos são sigilosos, mas a nível de judiciário, só é sigiloso se o paciente pedir a decretação do sigilo, senão não é. Eu imagino. É público. Eu imagino. E tem situação que o médico salva. Ele salva a vida de uma criança, ele salva a vida de uma pessoa que está num parto de emergência, né? Ele salva uma situação de urgência. E a coisa não fica tão perfeita como a família, né, daquele paciente imagina. E, infelizmente, recai em um processo. Pois é. Por isso que é super importante, né? Essa avaliação e essa prevenção aí que a gente vem trabalhando. E essa nossa parceria é uma parceria mensal, que cabe dentro da nossa gestão. Então, Sim. A gente faz uma gestão de marketing completo, aonde a gente avalia toda a parte de conteúdo da rede social, toda a parte de conteúdo para o site. A gente sugere, de repente, algumas participações em eventos que não sejam de premiação, tudo em parceria com o escritório. Então, dificilmente um cliente da AB vai ser pego de surpresa por alguma denúncia ou algo nesse sentido, a não ser que ele não oriente e não faça o que a gente sempre está solicitando. Às vezes ele quer colocar lá a imagem do paciente, porque o paciente quer ser visto, né? Quando o CFM proíbe a divulgação de imagens do paciente. O paciente não pode, né? Tá ali visível, não pode ser reconhecido.
tem esse ponto também, né? Às vezes o próprio paciente quer aparecer na rede social do médico. Pois é. São situações complicadas, né? Nesse caso aí, quando o paciente quer mesmo, a gente sugere uns stories, né? Que o story some 24 horas. E assim, a questão aí dá um print pro paciente, fala aqui, paciente, você apareceu, olha aqui, marca, ó. Né? Marca ele reposta. Um ponto importante até, Ale, para poder ressaltar aí pro pessoal que tá assistindo a gente, selfie com o paciente, o repost com o paciente, ele só pode ser feito 2 vezes por semestre. Olha só. É um ponto importante que, né, a gente vê aí, é muito repost. Nossa Senhora, tem médico... E aí, às vezes, né, vai ter É lógico que, no meu ponto de vista, eu acredito que a questão é o excesso, né? Tudo que tiver em excesso ali vai ser investigado. Né? Então, não trabalhar com excessos é essencial. E aí, Ale, a gente está chegando aí no nosso encerramento. Você quer falar mais alguma coisa? Pontuar algum ponto que a gente deixou passar aí nesse tempo de bate-papo? Eu acho que, assim, é importante a gente dizer que o que fica aqui nesse bate-papo é que a prevenção, o cuidado e a atenção é fundamental no negócio, no seu negócio, seja você médico, gestor de clínica, profissional liberal, enfim. Esse pessoal, as empresas, né, da área de saúde precisam estar atentos até onde que pode ir, de que forma que pode ir sem se prejudicar. Sim, excelente, Ale, porque a humanização, né, ela resgata aquela clínica médica lá do passado, né? É isso que a gente precisa nos dias atuais, é resgatar a humanização do atendimento e trabalhar com preventivo para poder gerar confiança, gerar segurança na relação. O pessoal está perguntando aqui de você perder clientes porque ele queria postar uma coisa que não pode, que segundo a Fernanda explicou ali pra gente, não pode acontecer isso. Já aconteceu sim, inclusive era uma cliente, né, assim, continua aí no mercado, é muito querida, mas tinha essa questão, né, não pode, eu vou fazer e pronto, acabou, e aí ela foi denunciada, assim, chegou o documento, coincidentemente o documento chegou no dia que eu tava lá produzindo conteúdo e ela ficou apavorada, não sabia o que fazer. Imagino, isso causa um desespero, literalmente. E aí, assim, ela não queria fazer o que a gente ainda não se conhecia, então eu tinha uma outra pessoa que eu indiquei, ela não queria fazer e acabou que realmente eu perdi, assim, essa cliente. Mas pelo menos, né, com um respaldo agora com a informação, a pessoa, ela faz se ela quiser, mas ela tá ciente do que pode e do que não pode. Pois é, mas eu acho assim, só para completar, as áreas mais invasivas são as áreas de estética e dermato. Sim. Né? Então, são as áreas mais delicadas, são as que mais querem fazer... são as que mais querem e são as que estão correndo um risco maior por conta dessa questão de resultado, que o próprio entendimento do judiciário identifica essa área estética como uma área de resultado, porque o paciente ele não está entrando numa maca, entrando no hospital para poder recuperar a saúde. Ele está bem, ele está com saúde, ele está entrando para o embelezamento, né? Então, é um ponto delicado. São as áreas principais para se trabalhar com documentação médica preventiva. E aí, hoje, depois dessa perca, o que eu faço? Eu sou incisiva. Cara, não vou fazer. Se quiser, você faz. E aí, caso ocorra novamente, não foi a agência que fez. Foi o próprio profissional. E aí ele desiste, porque aí ele tem um profissional que não quer que faça o que ele faz. Eu entendo, Então, existe um conflito, existe um conflito. Igual na assessoria também, né? Eu já tive situações em que o que eu direcionava não era o que estava sendo feito. Mas eu não largo a mão do cliente, né? Eu tô ali, tô só comunicando. Então, tem o meu parecer ali. Tá sendo feito diferente, é o risco. É o risco do negócio, né? Aí vai... O livre-arbítrio, né? Exatamente. Ninguém pode ser obrigado, né, a fazer algo ou deixar de fazer algo, né? Senão em virtude de lei. É verdade. Foi um prazer conversar com você mais uma vez. Sempre muito gostoso, né? Se deixar, a gente fica horas a fio aí. E é verdade. Eu espero que já tenha a próxima. Com certeza, sem dúvida. Temos um projeto aí no forninho
para sair. Daqui a pouco vai ter que ter mais umas 2 cadeiras aqui pra gente fazer verdade. um lançamento Vai vir mais coisa nova por aí. Obrigada pela atenção de cada um que está assistindo a gente. Obrigada, Fernando. Foi incrível. Um prazer enorme. Prazer, novamente.